sinagoga. Entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram, e rogaram, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, voltou a servir. Você tome o seu assento nesta noite, tributando a Deus honra, louvor e adoração, minha saudação aos demais obreiros. Eu sou meu amigo, irmão Adelino. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua esposa, dirigente do ciclo de oração. Édico, meu amigo, Deus te abençoe, irmã Simone. Tantos amigos nesta noite que se fazem presente neste lugar, irmão Gerson. Deus abençoe a tua vida de uma forma extraordinária. O Senhor me inquietava acerca desta palavra, meus irmãos. Acerca do poder da oração, irmão Zéias. Deus abençoe sua vida, sua esposa. Deus ministrava no meu coração acerca da importância de rogar, da importância de interceder por alguém. E o círculo de oração, nada mais, nada menos, é o lugar onde as irmãs se reúnem pelo menos uma vez por semana para trazer os seus problemas, para trazer as suas adversidades e apresentar diante da presença de Deus. Elas estão dizendo: Senhor, as nossas forças são limitadas, os recursos são escassos, mas nós temos a certeza que estamos no lugar certo. É aqui aonde Ele escuta, é aqui aonde Ele se inclina, é aqui aonde Ele abençoa, e é sobre isso que nós estaremos falando nesta noite. Quando nós falamos acerca do ministério de Jesus, eu gosto da ótica a qual os escritores, os evangelistas de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão trazer um conhecimento, eles vão trazer a sua perspectiva acerca do legado que Jesus deixou sobre esta terra. Mateus, quando ele escreve acerca do evangelho de Jesus conforme a sua ótica, ele vai se preocupar em apresentar Jesus como um rei. Não é à toa que você vai encontrar somente, conforme escreveu Mateus, a genealogia de Jesus, desde o início até o seu cumprimento. Mateus, ele coloca Jesus sendo um rei, mas não um rei que ocuparia uma cadeira sobre a terra. O rei dos reis, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores. Esta é a ótica que Mateus insere o nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente de Marcos agora vai começar a ouvir o evangelho dos lábios de Pedro e vai começar agora a compilar, escrever acerca do que estava ouvindo. Marcos agora ele tira todos os títulos, Marcos agora tira todas as posições e ele apresenta um Jesus a qual Jesus mesmo deu testemunho: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. Marcos estava apresentando um Jesus que se destituiu da sua deidade e foi servo de todos. Este é o legado de Jesus segundo a ótica de Marcos. Quando nós falamos de intimidade, quando nós falamos de comunhão, de aproximação, nós estamos falando do evangelho conforme escreveu João. João era o discípulo do amor. João era o discípulo a qual na última ceia, na quinta-feira à noite, antes do Calvário, João estava reclinando a sua cabeça no peito de Jesus. João estava próximo, muito próximo, e quem fica próximo do Mestre, ele consegue alcançar as maiores revelações da parte de Deus, porque evangelho é proximidade. Eu não acredito em um evangelho sem comunhão. Eu não acredito em um evangelho que nós não temos proximidade do nosso Deus, mas quem tem proximidade com Ele, o céu está aberto, o caminho está livre. Glória, este é o evangelho da proximidade. Não é à toa que João é o último a ir embora.
Quando todo mundo vai embora, talvez pelos medos, as crises, João é aquele que vai liberar o comentário. Esta é a fiel testemunha ocular. Eu vi quando aquela lança transpassou o lado de Jesus e verteu sangue e água. Era João dizendo: ei, todo mundo foi embora, mas eu escolhi, mesmo com medo, ficar até o final. Todo mundo saiu, mas eu escolhi não porque sou melhor, mas porque a graça dele, o evangelho de aproximação, me deixou pertinho dele. Não é à toa que João vai viver as maiores e melhores revelações. Tem gente que fala de João trancado na ilha de Patmos, dizendo: acabou o ministério, agora já era, ninguém vai ouvir mais. Mas João nos dá um exemplo de fé genuína, porque nos piores dias da sua vida, ele está tendo as maiores revelações da parte de Deus. Nos piores dias das suas vidas, da sua vida, quando até ele talvez achou: olha, acabou para mim, já era. A Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito e levado até o dia do Senhor, e teve as maiores revelações da sua vida. O que mudou o curso da sua história era João, o escritor do Evangelho da Intimidade. Este é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que pega um crente que não tinha direito de estar em lugar algum, pega um ser humano comum e às vezes até o avesso do que a sociedade espera, mas ele começa a se relacionar com a palavra. Aí Jesus diz: ei, te dei um banho de misericórdia, te enchi com a minha graça, agora tu vai andar no Evangelho da proximidade. Quando nós falamos acerca do Evangelho na ótica de Lucas, Lucas é um doutor, Lucas é um historiador, mas Lucas ele vai se preocupar em apresentar Jesus agora, Édipo, como alguém que mudou a história da humanidade. Mas não mudou a história da humanidade porque era Deus. Jesus não venceu porque era Deus. Tem alguém dizendo heresia: vou embora e eu vou para a Bíblia porque eu gosto de Bíblia. Jesus é alguém que se destituiu da sua deidade, ou seja, o verbo se fez carne, os títulos, a sua deidade, ele deixou na eternidade. Ele desceu como um homem comum, ele desceu como um homem sujeito a todas as intempéries, todas as adversidades. Por que isso, pregador? Porque se Jesus não tivesse se destituído da sua deidade, alguém chegaria diante, irmã Zenaide, da presença de Deus, tendo falhado na sua missão terrena, ia chegar e ia dizer: olha, eu não consegui vencer Deus, porque eu não era um Deus, eu não consegui vencer o pecado, eu não consegui vencer essas barreiras, porque eu não era igual a Jesus, não era um Deus. Aí Deus resolveu o problema. Jesus desceu sendo homem, dizendo: eu venci o pecado, eu venci a morte, e todo aquele que negar a sua vida por amor de mim e do Evangelho, tomar a sua cruz e começar a me seguir, este eu também dei poder para vencer o pecado, para vencer a morte e estar comigo na eternidade. Lucas apresenta um Jesus homem, um ser humano que mudou o curso, a história da humanidade. Enquanto as irmãs ministravam acerca de vasos de ouro, de cristal, de prata, tantas infinidades. Hoje algumas pessoas, eu preciso pregar, pastor Paulo, se eu sair da Bíblia, puxa o meu casaco. Hoje muitas pessoas se colocam em um título acima, as pessoas se colocam em um lugar acima, sendo que o próprio Jesus diz: ei, eu tenho negócio é só com vaso de barro. Vaso de barro. A excelência do vaso não altera o vaso. A excelência do oleiro, o vaso continua sendo de barro. Se achar que é outra coisa, já não dá mais para usar. Então Jesus sempre apontou, na ótica de Lucas, todos os processos. E Jesus foi vitorioso sendo homem, exatamente desta forma. Porque Jesus, pastor Juarez, era alguém que não pulava etapa.
Jesus era alguém que entendia acerca da sua existência, acerca do seu ministério, e Jesus não pulava etapa. Ele passou pelo processo do anonimato. Somente Lucas escreve que quando ele tinha 12 anos ensinava aos doutores. Dos 12 aos 30, Jesus está esquecido pela história bíblica. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde veio. Mas a Bíblia diz que com 30 anos, ele cumprindo agora o templo de Deus. E coisa gloriosa é o templo de Deus. Existem situações que é somente a oração que prepara o crente para viver o tempo de Deus. Tem gente que ora 1 ano, tem gente que ora 5 anos, 10 anos, e porque não chegou ainda, pregador? É porque Deus conhece a tua vida, Ele sabe se entregar. Você não tem estrutura ainda para suportar, mas a Ele dizendo: o tempo te prepara, o tempo está te lapidando, para que quando eu te entregar, você entenda que valeu a pena o tempo. O tempo, ele projeta a gente para viver as coisas extraordinárias de Deus. E quando eu digo tempo, eu não digo tempo tão somente cronológico, porque Deus é especialista em pegar algumas pessoas e acelerar o tempo. Porque Ele faz, não sei, pergunte para Ele, porque Ele é especialista em fazer essas situações. Mas existem outras situações que Deus trabalha com. E Jesus nos deu uma prova. Mesmo sendo filho de Deus, destituído sim da sua deidade, ele vai agora passar pelo processo do batismo. A história você conhece. Jesus é batizado por João Batista. Jesus não escolheu ir por conta própria. Eu preciso pregar. Jesus não escolheu por conta própria sair do batismo e ir se enclausurar no deserto, pintar um quadro de coitadinho, contar o seu testemunho e dizer: olha, eu sou tão miserável, eu sou tão coitadinho, agora eu estou no deserto e eu não sei o que fazer. Não, o Espírito de Deus tomou Jesus pela mão e disse: mesmo sendo filho de Deus, tem que passar pelo deserto, tem que passar pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Jesus passou por todas as etapas. E agora Jesus está sendo apresentado na ótica de Lucas, de alguém que está retornando para casa. Jesus está voltando à sua cidade natal, a cidade de Nazaré. E se você, leitor da Bíblia Sagrada, encontrar, e vai encontrar, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo amedrontado, ameaçado, porque alguém não quis ouvir a palavra que foi proporcionada no seu coração. Pegaram em pedras, tentaram lhe precipitar de um grande abismo, de um grande penhasco. Mas Jesus saiu agora da Galileia e ele vai entrar na cidade de Cafarnaum. Ele vai continuar pregando em uma sinagoga. Era dia de sábado. A Bíblia diz que agora alguém endemoniado, e aguça os seus ouvidos, recobre a sua atenção. Alguém endemoniado estava dentro da igreja. Alguém que prestava um culto na sinagoga estava endemoniado. E tem gente que se causa um espanto. Eu conheço gente que foi consagrado a obreiro, que sai de casa orando para que não se manifeste o demônio na igreja, porque tem medo da manifestação. Mas Jesus sempre nos mostrou que aonde a igreja está reunida, aí tem poder e tem autoridade. Demônio, escute isso: demônio não vai se manifestar em uma terreira de macumba. Demônio não vai se manifestar em um centro espírita, não, porque lá ele é adorado como Deus. Tem que manifestar na igreja mesmo. É aqui onde as vidas são libertas. É aqui onde Jesus derrama autoridade e poder. Alguém entra possesso, sai transformado, sai cheio para viver uma nova história da presença de Deus. Onde Jesus chega, o ambiente é transformado. E Jesus vai chegar agora, depois de um culto abençoado na sinagoga, depois de um culto de libertação, ele vai chegar agora na casa de Pedro e Simão. A Bíblia diz que esse Jesus homem,
Aonde ele chega, pastor Juarez, ele tem a capacidade de transformar o ambiente. Aonde Jesus coloca o seu pé, o ambiente deixa de ser natural, deixa de ser normal, e agora o ambiente vira um ambiente profético, um ambiente de glória, um ambiente de autoridade, um ambiente de renovo, de batismo e perdente da glória, porque é esse ambiente que Jesus está. Era só mais um dia comum, irmã Simone. As margens do Rio Jordão. João Batista olhava todo mundo e dizia: olha, raça de vida. E ele batizava todas as raças de vida. Mas quando Jesus botou o pé, além das margens do Rio Jordão, ele olhou e disse: ei, tem um negócio diferente. E era o céu dizendo: ei, aonde Jesus coloca o pé, o clima tem que mudar. Pelo amor de Deus, se Jesus está aqui nesta noite, o ambiente está sendo transformado. Aonde ele coloca o pé, o ambiente comum passa a ser de sobrenatural. João Batista olhou e disse: ei, isso aí é diferente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus mudando o ambiente. Aleluia. Aonde Jesus passava, muitas coisas aconteciam porque o ambiente era transformado. Jesus, ele tem a capacidade de transformar o dia da sua própria morte. Era só mais um dia comum, uma sexta-feira em Jerusalém, no Monte da Caveira. Era só mais um dia onde os centuriões romanos estavam acostumados a torturar os presos até a morte. Mas quando Jesus chegou no Monte da Caveira, parecia um dia comum. Tinha a mesma cruz, eram os mesmos cravos, mas a atitude de Jesus vai transformar o dia da sua própria morte. Eles estavam achando que era só mais uma execução normal, mas quando Jesus, ele vai dar um brado de glória e vai dizer: está consumado. Alguém olhou, viu a terra tremendo, alguém olhou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, alguém olhou: ei, tem um negócio diferente nesta tarde. Aí o centurião romano vai ter que dobrar o joelho e dizer: ei, verdadeiramente era o Filho de Deus. Ei, Jesus é um transformador de ambiente. E sabe por quê? Ele deu poder para a igreja, e a igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. Porque quem não tem revelação, irmão Adelino, do que é uma igreja, alguém passa por ali, não é revelado acerca do poder da igreja, a comunhão da igreja, a autoridade da igreja. Alguém passa por ali e vai olhar uma igreja de madeira, uma igreja de alvenaria, seja qual for a matéria-prima, ainda vai zombar e dizer: ei, o que esses crentes doidos, num calor desse, depois de um dia de muito trabalho, estão enclausurados dentro de uma igreja, dando glória? É porque alguém não entendeu o poder da igreja. Espero para a glória. Um crente salvo. Um crente salvo é diferente. Ele já sai de casa dizendo: hoje o ambiente que eu vou não é um ambiente normal. Hoje o ambiente que eu vou não é um ambiente de natural. Não. O ambiente que eu estou indo nesta noite é um ambiente de autoridade. É um ambiente onde o enfermo entra doente e sai curado. O processo entra, o processo sai liberto. O vazio entra aqui e sai cheio. Esse é o poder de Jesus, o transformador de ambiente. Eu preciso pregar, pelo amor de Deus. Se Jesus já chegou na tua vida, um dia o ambiente tem que mudar. Se Jesus já chegou na tua vida, ei. Se Jesus é o Senhor da tua vida, Ele chegou naquela casa, e eu estou falando uma casa espiritual, era um mausoléu, atirada, não tinha brilho, não tinha graça, mas aí Ele botou o pé e disse: eu estou entrando nesta casa. E quando Ele entrou, pelo amor de Deus, Ele mudou o ambiente. Ele mudou o ambiente. Ele mudou o ambiente. Esse é o poder que Jesus tem de mudar o ambiente.
Alguém adentrou aqui nesta noite rogando para que o Senhor vá na sua casa e mude o ambiente. Eu quero dizer para alguém: ei, Deus está com os ouvidos inclinados. E quando você chegar na sua casa, e pode testemunhar, se não acontecer, pode dizer para o pastor Juarez, quando você chegar na tua casa, o ambiente vai ser mudado. Aquela situação embaraçosa, Deus ouviu o teu clamor e diz: ei, tu vem no lugar certo, tu vem onde eu transformo o ambiente, tu vem no lugar esse. Jesus agora está chegando para transformar mais um ambiente. A Bíblia não diz, mas me permite conjecturar. Simão era alguém atento às Escrituras. Pedro não era só um pescador. Pedro era alguém que amava as Escrituras. Pedro era um estudioso das Escrituras. Pedro, como um bom judeu, prestava culto no sábado. E não é à toa que este texto está aqui inserido, gritando aos nossos olhos. Com certeza Pedro estava nesta sinagoga. Com certeza Pedro, ele tinha entendido o que segundo as Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, gritava no Antigo Testamento. Acerca de um povo que se converte dos seus maus caminhos, que pede misericórdia, que chega na presença de Deus, e quem se quebranta e chega na presença de Deus, a terra é sarada, a família é restituída, Jesus devolve as coisas, Jesus abençoa. Está uma promessa para a igreja do Antigo Testamento. E a partir de agora, os meus olhos e os meus ouvidos estarão sobre este lugar. Ei, tem endereço certo para fazer queixa. Eu vou pregar. Não é no Facebook que faz queixa. Não é no Instagram que faz um textão para se confessar, para dizer: olha, é tanta luta, é tanta prova. Eu vou pregar. Não é na roda de um chimarrão, tomando café na casa da vizinha, dizendo: ei, irmã Mariazinha, eu estou numa prova, eu estou numa luta. Ei! Vai apertar, mas vai dar certo. Tem endereço certo para trazer reclamação. Tem endereço certo para trazer. Eu vou pregar isso aqui. A Bíblia diz na carta, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, que o rei Ezequias não tinha nada além de uma meia dúzia de cartas cheio de ameaça. O rei Senaqueribe mandou agora um arauto para dizer: olha, nós vamos entrar na cidade, nós vamos quebrar com tudo, nós vamos arrebentar, e está aqui a carta de ameaça. O rei Ezequias não se descabelou. Ele não foi para o Facebook de dizer, se sentindo triste, olha o erro de Portugal, se sentindo triste, se sentindo perseguido. Tem gente entendendo, pastor. Eu sou completamente fiel à voz do meu Deus. Eu sou completamente sensível. Aquele que me encontrou na sarjeta não valendo nada e disse: ei, eu vou te dar uma oportunidade, Maricelo, mas tu prega a minha palavra. A Bíblia diz que ele pegou as cartas e disse: ei, afronta a especialidade de Deus e resolve tudo. Isso aí não é o homem que vai me ajudar. Isso aí não é a mulher que vai poder resolver. Tem endereço certo. Pegou aquelas cartas da mão do arauto, colocou debaixo do braço. Parece que eu vejo ele andando em direção ao templo. Tem lugar certo para apresentar a queixa para Deus. Tem lugar certo para apresentar. Ei, nós vivemos num mundo de inconformidade. Tem gente ainda pagando preço e dizendo: eu não me conformo com o mundo. Mas não é na rede social, é aqui dentro, no círculo de oração, com o joelho dobrado, amparando, ombreando e dizendo: ei, aqui estão as minhas queixas. Se tem queixa para Deus, começa a abrir a boca, pelo amor de Deus.
Você tem alguma coisa para Deus ouvir à noite agora? Agora é a hora. Deus está com os ouvidos inclinados, dizendo: ei, essa guerra espiritual, esse atormentador, esse teu vizinho não é o problema, mas é um espírito que age sobre a vida dele. Ei, esses parentes iracundos, esses parentes que não têm compromisso com nada, e eles ficam perturbando e perturbando. Ei, o problema não é os parentes, mas é o espírito que está agindo sobre a vida dele. Mas hoje Deus está te dando autoridade. Hoje Deus está te dando autoridade, porque você está trazendo as queixas na presença de Deus. Quando Deus escuta o crente, olha o poder da oração, não sair do tempo. Olha o poder da oração. Ezequias está orando e dizendo: eu sou pequeno, eu não posso nada. Não foi do meu nome que falaram, foi do teu. Aí o céu vai dar uma ordem de autoridade. Isso aqui é só para quem gosta de Bíblia. Naquele dia se levantou um anjo forte, poderoso, assistente do Deus vivo. Naquele dia se levantou um anjo, e naquele mesmo dia 185 mil soldados adversários morreram de uma forma sobrenatural. Israel nem precisou tirar a espada da bainha. O arqueiro naquele dia nem precisou mirar e atirar sua flecha, porque era Deus dizendo, e está dizendo para alguém nesta noite: quando você traz aqui os seus problemas, eu me responsabilizo. Quando você traz aqui as suas queixas, eu me responsabilizo. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se tiver que levantar um anjo, ele ainda levanta. Eu tenho tempo. Hoje estava trabalhando com alguém me disse: Lucas, um pastor amigo meu, crente no Senhor Jesus Cristo, um dia estava pregando em uma viela, pregando, evangelizando, e aqueles traficantes daquela esquina, era entre 4, pegaram ele e deram uma tunda de corrente, deixaram todo marcado de corrente. Ele foi para casa juntando os cacos, mas sendo crente. Amanheceu o dia, escute isso, amanheceu o dia, ele estava com a polícia batendo na sua porta. E o policial indagou e disse: o senhor é o senhor fulano? Sim, sou eu. Nós viemos averiguar uma situação, porque nessa madrugada chegou uma denúncia que o senhor estava brigando aí em uma esquina, brigando com 4 meliantes. E agora nós temos um problema. Aí ele começa a se explicar: mas que problema? Eu que apanhei, eles me bateram, olha aqui, eu estou todo marcado. Não, nós temos um problema, porque amanheceu o dia, os 4 meliantes estavam mortos, e nós precisamos resolver esse problema. Ei, eu prego de um Deus que dá vida, mas também mata. Eu preciso pregar da vida de Deus. Ai, nós pregamos, não brinque com Deus. Ele dá vida, mas ele também dá morte. E se nesta noite eu preciso for, ele vai rompendo as famílias. Se nesta noite eu preciso for, ele vai sujeitando principados, potestades. Mas você sai daqui com a sua vitória. Olha o poder da oração. Olha o poder de se colocar na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que agora, meu Deus, as horas se avançam, rapaz. A Bíblia vai dizer que agora Pedro está recebendo uma visita ilustre dentro da sua casa. Tem gente que Jesus não é bem-vindo dentro da casa dele. Tem gente que olha para Jesus e vê Jesus como alguém que pode proporcionar apenas oportunidades. Mas eu sempre prego isso. Jesus é mais do que um arrepio na nuca. Jesus é mais do que uma noite de sábado onde eu derramo as minhas lágrimas. Jesus é relacionamento. Jesus é relacionamento. Todos os dias, na alta temporada, na baixa temporada, quando eu estou alegre e quando eu estou triste, Jesus é relacionamento. E agora Simão está recebendo. E aqui eu abro parênteses. Naquele tempo, eu explico por quê. Naquele tempo era costume do povo judeu, quando morria o sogro,
seja ambas as partes. Quando morria o sogro, era obrigação do filho ou do genro ou da nora trazer a sogra para dentro da sua casa, para que ela tivesse uma velhice saudável naquele tempo. E quando eu prego isso de trazer, tem o genro já dizendo: aumenta os anos de vida do meu sogro. Já tem nora orando dizendo: dá mais vida para esse varão, dá mais vida. Oh, glória. E aquele tempo foi exatamente o que aconteceu. A sogra de Pedro agora está incumbida, está dentro da casa de Pedro. E naquele tempo era como se fosse para retribuir aquele benefício que eu estava recebendo. A sogra de Pedro e todas as outras sogras tinham a obrigação, o dever de servir nos afazeres domésticos. Elas tinham a obrigação de preparar o melhor para que quando alguém chegasse visitando os membros da casa, ela tinha a obrigação de trazer o melhor. Mas esse texto está nos falando de alguém que era para estar servindo, de alguém que era para estar em uma linha de frente, trabalhando. Mas ela não estava podendo trabalhar porque ela estava enferma. Ela estava acamada. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Simão, e é só Lucas que vai dizer, talvez porque era médico, e ele vai dizer, e ela estava enferma com muita febre. Ela estava em um quadro febril, que não sabia a razão, a origem da febre, mas ela estava impossibilitada de servir. Mas eu gosto é de igreja. Eu gosto é de crente. Porque a Bíblia vai dizer, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se depara com esta situação, alguém que está dentro da casa, alguém que está no meio, a Bíblia vai dizer, e rogaram-lhe por ela. Nós vivemos em um tempo onde alguém só é bom o suficiente quando está servindo. Nós vivemos em um tempo onde alguém só é bom o suficiente quando ele pode proporcionar alguma coisa. E quando alguém não pode proporcionar alguma coisa, alguém diz, ei, agora não dá mais, agora não serve mais, fica aí para morrer. Hoje o tempo que nós estamos vivendo, e vai doer, mas vai dar certo. É mais fácil matar do que colocar o ombro do lado e dizer, eu estou contigo, a tua luta é minha luta, o teu problema é meu problema. Mas mediante ao problema do outro, alguém grita, é melhor deixar na cama, é melhor deixar enfermo, porque eu não quero me comprometer com esse problema. Mas ainda bem que o céu é diferente. Ainda bem que o céu não é interesseiro, ó glória. Ainda bem, ó glória. Mesmo alguém não tendo nada para oferecer, se o céu escutar alguém rogando por ele, é na hora que o céu entra em prontidão. O camarada não tem nada para oferecer, mas alguém orando por ele, o céu diz, eu vou abençoar, eu vou abrir a porta, eu vou... A Bíblia vai dizer que naquela casa os irmãos eram crentes. Rogaram por ela. Eu fico imaginando alguém apresentando para Jesus o quadro. Alguém dizendo, olha, nós temos aqui uma senhora que era para estar servindo. Nós temos aqui uma senhora que do dia para a noite ela encontrou um quadro febril e agora está acamada. Mas era alguém dizendo, ei, mesmo com febre a gente não vai desistir dela. Mesmo doente a gente não vai deixar ela para morrer. Esse é o compromisso do círculo de oração. Pode um filho, e quando eu digo acamado, eu digo no mundo espiritual. Pode alguém estar acamado, febril, dependente de cocaína, dependente de álcool, dependente de tantas coisas, mas tem uma mãe de joelho dobrado, rogando e dizendo, ei, tira a febre do meu filho, tira, cura ele, coloque ele de pé. Esse é o poder do círculo de oração. O problema de hoje em dia, eu sei que as horas já se avançam, mas eu preciso. O problema de hoje em dia é que tem muita gente achando que pode servir febril. Tem muita gente achando que a febre não tem problema. Até canta, até prega, mas está com febre.
E Jesus nos chamou para servir por excelência. Nós não estamos imunes das intempéries, mas para cada febre que aparece, tem um transformador de ambiente dizendo: eu te levanto dessa cama, eu te levanto dessa cama. Rogaram por ela, apresentaram o quadro dela. Esse grupo de pessoas representa uma mãe, um pai, um pastor nesta noite apresentando, dizendo: está vendo aquela congregação? Está vendo aquele campo? Está vendo aquelas pessoas? Está aqui diante da tua presença alguém se levantando para dizer: a febre não vai matar. E a Bíblia diz que agora, quando alguém rogou por ela, instantaneamente. Quando alguém rogou por ela, a Bíblia diz que Jesus se inclinou. Eu vou na Bíblia, eu vou no texto. Quando alguém clamou, Jesus ouviu, e quando ele escuta, ele se inclina. Isso aqui é só para quem vem precisando de alguma coisa. Quem vem como telespectador e está tudo bem, me perdoe. Essa palavra é só para quem precisa de alguma coisa. Aí rogaram, Jesus se inclinou, e quando Jesus se inclinou, eu vou no texto, ele se inclinou para ela, especificamente, ele se inclinou para o problema. Ele disse: ei, a partir de agora o teu problema é meu problema. A partir de agora eu vou dar um jeito. A partir de agora eu vou resolver esse negócio. Quando ele se inclinou para ela, a Bíblia diz que ele repreendeu a febre. E aqui não é alguém, aqui é Jesus. É Jesus debaixo de autoridade, liberando uma ordem. Porque eu não acredito onde um culto Jesus libera uma ordem e nada acontece. Porque se Jesus liberar uma palavra, o ambiente é mudado. Se Jesus liberar uma palavra, automaticamente acontece. Quando Jesus olhou para ela, ele gera uma palavra. E aqui eu prego para alguém. Todas as coisas, antes de acontecer no mundo físico, primeiro elas acontecem no mundo espiritual. Toda cura, antes de se materializar no mundo físico, primeiro ela acontece no mundo espiritual. Toda resposta de Deus, primeiro é no mundo físico. Eu nem tenho tempo para dizer, mas leia acerca do profeta Daniel, o anjo Gabriel que ficou trancado. Desde o primeiro dia, ele orou, a resposta já estava no mundo espiritual. Estava trancando e trancando, mas quando abriu o mundo espiritual, materializou no mundo físico. Tem gente que já era para ter sido curada há muito tempo. Tem gente que a porta já era para ter aberto há muito tempo, porque a porta já foi aberta no mundo espiritual. Mas eu preciso pregar. Está faltando gente ter sensibilidade suficiente para tomar posse da vitória, e essa porta, e essa vitória, e essa conquista ser materializada no mundo físico. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para pregar para crente corajoso, para crente que vai sair daqui nesta noite dizendo: se a porta já abriu, eu vou entrar. Se a cura já chegou, eu estou curado. Se Jesus já liberou uma palavra, pode o inferno levantar, pode o batuqueiro tocar tambor, pode fazer o que quiser, se ele já deu uma autoridade. Já aconteceu, pelo amor de Deus. Já aconteceu. Jesus já liberou no mundo espiritual. Toma posse aí, pelo amor de Deus. Toma posse nesta noite, porque a porta está abrindo. Quando Jesus repreendeu a febre deixou. Porque quando ele libera uma palavra, acontece. Ele falou da palavra. Só que aí agora o céu entrou com a parte dele. E agora alguém precisa entrar com a sua parte. O céu entra com a parte dele. E a igreja, os membros, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, ele precisa entrar com a sua parte. Quando esta mulher foi curada, a febre a deixou. A Bíblia diz que ela continuou deitada. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela continuou se queixando e dizendo: está tão frio hoje. Mas está tão quente hoje.
mas está tanta adversidade. Eu até não tenho mais febre, mas agora que a bênção chegou, é mais favorável ficar em casa. Eu vou pregar isso. Quando a porta abrir, continua sendo crente. Quando Deus fazer um milagre na tua casa, continua dando glória. Quando Deus virar a chave, quando Deus chegar naquele ambiente e transformar todas as coisas, não se esquece de Deus não. Dá glória ao nome dele. Continua sendo crente. Continua vindo no culto. Continua vindo no círculo de oração, porque a porta abriu. Seja aleluia. A Bíblia diz que agora ela se levantou. Porque quando nós encontramos Jesus, Ele nos encontra. Ele libera uma palavra. A gente precisa reagir. A gente precisa mostrar que entendeu a finalidade. E eu falo uma vez mais sobre os vasos. Quando Jesus levanta alguém, Jesus não levanta alguém para ser estrela. Quando Jesus levanta alguém, Jesus não levanta alguém para colocar numa cadeira, para honrar ele, para ser o fulano de tal. Quando Jesus levanta alguém é com propósito. Jesus só levanta alguém para servir. Se alguém entendeu o evangelho errado, aí é um problema. Mas Jesus só coloca entre os meia os príncipes para servir. Só coloca de pé para servir. Eu vi como um profeta de Deus nesta noite também, como alguém que roga, alguém que clama. Eu vim rogar e dizer para algumas pessoas que pode até doer essa mensagem, mas hoje a febre que você está vivenciando vai te deixar. Hoje essa febre vai embora. Você entrou aqui desmotivado, sem perspectiva, em um estágio febril. Eu não sei qual é a origem da febre, eu não sei se foi na saúde, eu não sei se foi um relacionamento frustrado, eu não sei se foi uma crise financeira, mas eu só sei que a febre está aí. Não ora mais como orava antes, está febril. Não lê mais a Bíblia como lia antes, é febre. Não tem mais vontade de vir num culto igual esse, um culto agradável. Já passamos o horário, eu sei. Mas aí vem o demônio das 9h30. Conhece o demônio das 9h30? Que começa a tucanar o crente. Se tiver um bolo aqui depois, nós fiquemos até meia-noite rindo. Mas aí o demônio das 9h30 começa a tucanar. Eu vou pregar. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Deus quer trabalhar, mas às vezes nós limitamos. Esses dias eu queria uma catedral pregar. O Senhor me deu 20 minutos para pregar. Aí a irmã olhou para mim, irmão, se tu puder devolver 9h20, eu dei 80 de novo para pregar 20 minutos. Não é pela quantidade de pregar, não é para parecer o conteúdo, mas Deus quer operar, mas o homem está limitando, o homem está colocando, olha, o Senhor só pode operar até aqui. Ei, Ele não precisa do homem para nada, Ele é Deus porque Ele é Deus, e nesta noite Ele escolheu dizer, eu vou curar da febre. E quando essa febre te deixar na mão, quando essa febre te deixar na mão, servir. Alguém vai olhar para ti e vai dizer, mas não era aquele ali, não era aquela ali que estava acamada, estava febril. Aí tu vai dizer, meu querido, a febre só ficou guardada na memória, porque o momento que ele entrou na minha casa, o momento que ele colocou o pé lá, o ambiente foi transformado. Se eu tive febre, eu tive, porque ele me libertou, me colocou de pé e hoje eu estou servindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos se pôr de pé nesta noite. Eu vim debaixo da autoridade dessa palavra. Eu vim debaixo da autoridade dessa palavra. Dizer para alguém, ei, a febre vai te deixar.